A partir do momento que eu tenho dúvidas se é pra mim, se eu posso, se eu consigo, se isso será feito, mas será que Deus é um Deus de palavra? Será que ele vai fazer mesmo? Eu já não estou crendo que eu vou receber. Eu tenho dúvidas se eu vou receber. Dessa forma, eu não receberei. E então, a fé é algo que a gente precisa trabalhar. Eu preciso anular todas as dúvidas possíveis que eu tenho. Gente, no café com joia de hoje, eu quero falar muito sobre o tema fé, que é um tema muito interessante, mas ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando a gente estava lá no evento da Joyce Meyer, a gente teve uma vigília, porque a Gabi estava encafifada que ela queria ter uma vigília, né? E aí a pastora Flávia estava junto e ela falou muito sobre fé pra gente, que fé não é algo que eu peço pra aumentar a minha fé, porque a fé ou eu tenho ou eu não tenho. E isso me incomodava muito, porque eu sempre ouvi a parábola que falava sobre a fé é como um grão de mostarda. Se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é pituquinha, você tem a fé o suficiente para mover uma montanha de lugar. E aquilo entrava na minha cabeça e eu não conseguia dimensionar como que uma fé pequena tem a capacidade de mover uma montanha de um tamanho todo. E aí, o que que eu entendi nesse meu processo? De que a fé, ela é algo binário. Ou seja, ou eu tenho ou eu não tenho. Então, a partir do momento que eu tenho, acabou. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou seja, a fé, ela é a ausência de dúvida. Ela é crer naquelas coisas que se esperam, mas ela é crer com a ausência de dúvida. É sobre eu não ter dúvida de nada. E recentemente eu li um livro sobre cura e que ele traz muita cura pela fé. Depois eu vou falar desse livro mais especificamente com vocês. E fala sobre a quantidade de pessoas que não recebem a cura pela fé porque não têm a fé o suficiente no sentido de ah, eu acredito, mas. E aí toda vez que tem o mas ele sempre quebra a frase anterior. Eu acredito, mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Eu acredito, mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Então, a gente, de fato, a gente não acredita da forma como a gente deveria. E Jesus mesmo fala, né? Peçam e creem que vocês já receberam e peçam em meu nome, e assim todas as coisas serão acrescentadas, todas as coisas serão feitas, né? Então, assim, quando vocês pedirem, creem que vocês já receberam, a partir do momento que vocês pedem em meu nome. E aí, o que que ele fala? Ó, creem que vocês já receberam. A partir do momento que eu tenho dúvidas se é pra mim, se eu posso, se eu consigo, se isso será feito, mas será que Deus é um Deus de palavra? Será que ele vai fazer mesmo? Eu já não estou crendo que eu vou receber. Eu tenho dúvidas se eu vou receber. Dessa forma, eu não receberei. Então, a fé é algo que a gente precisa trabalhar. Eu preciso anular todas as dúvidas possíveis que eu tenho para estabelecer e firmar 100% da minha fé. E uma das coisas que me foi muito bom, assim, que eu falo para todo mundo, né, é sobre a gente parar de terceirizar a leitura bíblica e a gente começar a ler por nós mesmos, parar de terceirizar isso somente para um pastor ou para um padre ou para uma outra pessoa ou ficar caçando vídeo no YouTube e eu começar a sentar e ler. Por quê? Porque isso mudou completamente a minha fé. E você fala assim, Fabi, por que que ler a Bíblia mudou a tua fé? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E era outra coisa que eu não entendia. Por quê? Ouvir o quê? A palavra. Agora, por que que quando eu escuto a palavra ou eu leio a palavra, aquilo aumenta a minha fé? Porque quando eu leio a palavra, eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei o que Deus quer para mim. E eu sei quem Deus é. Deus, a gente tem que pensar que tanto Deus quanto o homem, nós somos a nossa palavra. Aquela palavra que eu dou e a forma como eu cumpro aquela palavra faz de mim um homem ou faz de mim uma mulher. Então, ela é uma mulher de palavra, ele é um homem de palavra. Assim como nós somos uma mulher de palavra, um homem de palavra, Deus também é. A diferença é que mulheres quebram palavras, homens quebram palavras, mas Deus não quebra a sua palavra. Então, a partir do momento que eu entendo qual é a vontade de Deus, eu não tenho mais dúvida sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que Deus pode fazer para mim e o que eu quero. Então aquilo coloca a minha fé num lugar onde não tem dúvida, onde eu posso simplesmente crer pelas coisas que virão. E aí é onde está o ponto. Fé, gente, é um substantivo. Crer é um verbo. Então, quando eu falo que eu tenho fé e eu posso crer pelas coisas que virão, significa que eu posso agir. Tem muita gente que tem fé, mas fica parada. Então, isso não é ter fé. Porque se eu tenho fé e eu creio nas coisas, eu vou agir de acordo com a fé que eu tenho.
Então, por isso que tem muita gente que tem uma fé meia boca, porque ela, dentro da mente dela, ela acha que ela acredita, mas ela não age de acordo com os pensamentos dela. Ou seja, ela tem pensamentos bons, mas ela também tem muitos pensamentos ruins. E a única forma que eu tenho pra para matar esses pensamentos ruins é colocando pensamentos bons. Tem um livro que é clássico, que é do Robert Kiyosaki, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que medo nada mais é do que a ausência de informação. Todas as coisas que as pessoas têm medo é porque elas têm ausência de informação. Quando eu não caminho pela fé, eu caminho pelo quê? Eu caminho pelo medo. Eu caminho pela falta de coragem. Ou seja, o que me falta é informação. De onde que vem essa informação? Essa informação vem da palavra. Então, quando eu estou me abastecendo da palavra, eu estou me armando. Eu estou me armando para quê? Para eu poder caminhar debaixo da palavra. Né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para eu poder caminhar, para eu poder ter fé. Então, eu estou me munindo de tudo que eu preciso para ter plena convicção, para eu não ter mais dúvida. E assim eu tenho 100% de fé. Não existe 99% de fé, não existe 98% de fé. É 100% de fé. É anular toda e qualquer dúvida que eu tenho. E aí, gente, sabe aquelas dúvidas que a gente tem na vida, assim, sobre propósito? Ou aquelas dúvidas que eu tenho de, será que eu posso viver o milagre de Deus? Será que eu posso viver essas bênçãos? Será que eu posso viver a prosperidade? Sabe, será que Deus quer que eu tenha filhos? Será que Deus quer que eu seja próspero? Será que Deus quer que eu viva muito? Será que Deus, será que Deus, será que Deus? A doença vem de quem? A prosperidade vem de quem? Quando você entende isso, você para de ficar oscilando sobre o que deveria ser a sua vida. Você se apodera disso, você se apossa disso. E você caminha como alguém que está armado para receber isso. Então hoje, a maioria das pessoas, elas não sabem qual é a vontade de Deus, porque é seja feita a tua vontade. Então eu não peço para Deus, Deus faça a minha vontade, Deus alinhe o meu coração para que seja feita a sua vontade. Mas as pessoas, mas qual que é a vontade de Deus? Está na palavra, lê qual é a palavra. Tudo que Deus quer pra gente está escrito. A partir do momento que eu entendo qual é a vontade dele e eu alinho o meu coração, gente, eu me torno imparável. Porque é Deus quem age por mim, não sou eu que estou agindo por mim mesma. Se Deus agir, quem que vai me parar? Então, eu venho trabalhando bastante esse tema ultimamente. Fui muito abençoada com muitas boas leituras, com pessoas ao meu redor que colocaram a pulguinha atrás da orelha para poder ir atrás desse tema, esmiuçar esse tema. E eu te faço esse convite para que você esmiuce esse tema também. Eu tenho até algumas passagens aqui que fala em relação à cura, que eu posso deixar para vocês, que é muito legal, ó. E tem a ver com fé, caso vocês queiram se basear em estudos bíblicos em relação a isso, ó. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a base que fala onde Jesus levou na cruz não apenas os nossos pecados, mas ele também levou as nossas doenças. Ou seja, quando você se pergunta se é da vontade de Deus você estar doente, você já sabe a partir desse versículo que não é da vontade de Deus, porque Jesus levou tanto os nossos pecados como as nossas doenças. Ou seja, quando eu estou doente, isso é uma vontade do inimigo, tá? Lá em Mateus 8, 16, 17 diz assim, ó: E ao anoitecer trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou os que estavam enfermos, para que se cumprissem o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, esse texto mostra que Jesus já cumpria a profecia de Isaías antes mesmo da cruz, demonstrando que a cura está no caráter da vontade de Deus. Então, quando eu vou orar, ai Deus, que seja feita da tua vontade, para o Senhor me curar. Não é se é a vontade de Deus para me curar, é a vontade de Deus que me cura. Então, eu não vou orar pedindo, Deus, se for da tua vontade, porque é da vontade de Deus. Ai, Deus, se for da tua vontade que eu tenha filhos, mas é da vontade de Deus que você tenha filhos. Então, quando você começa a entender isso, você muda a forma como você opera no seu nível de fé. Lá em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, por suas feridas fostes sarados. Ou seja, Pedro, olhando para trás após a cruz, confirma que a obra redentora cumpriu tanto o perdão quanto a cura. Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara.
Essa passagem afirma que o caráter de Deus sempre foi curar, e não é apenas algo do Novo Testamento, isso é do caráter de Deus. Salmos 103, 2 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que perdoa todas as suas iniquidades e sara as suas enfermidades. O paralelismo, o mesmo Deus que perdoa também é o mesmo Deus que cura. E se um é válido, se o perdão ainda é válido nos dias de hoje, através de Jesus Cristo, a cura também é. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. Ou seja, reforça que a doença e a destruição vêm do inimigo. E a saúde e vida abundante vêm de Cristo. E por fim, lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. A doença é uma forma de opressão demoníaca e que Cristo veio libertar também o corpo, não apenas a alma. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de versículos bíblicos que comprovam que a cura é da vontade de Deus. A partir do momento que eu entendo isso, isso aumenta a minha fé na forma como eu ando diante do caráter de Deus. E isso, gente, serve para cura, para doença, isso serve para tudo que está disponível na Bíblia. Então se apoderem da palavra, porque eu tenho certeza que isso vai reforçar a sua fé e vai te colocar numa caminhada completamente diferente.